Vamos chamar de podcast Viking? Como é que a gente vai chamar? Não sei, do jeito que você quiser. Pode. Autopodcast? Vamos escolher, a gente tá gravando, o pessoal vai ver a gente escolhendo. Ou a gente escolhe durante. Ah, é, auto podcast pode ser. Auto Autopodcast? podcast é interessante, hein? Nome interessante, auto podcast. A gente vai ter que pensar sobre isso. Auto podcast. Bom, o canal Vikings Automotivo, ele já tem algum público, a gente pode de repente colocar para pessoal dar opinião. Esse é o nome. Vamos colocar aí três opções: auto podcast, Autopodcast. Viking podcast, Automotivos podcast. Ok, Auto- temos aí três opções e a gente vai descobrir o que agrada mais. O que importa é que esse é o primeiro podcast aqui do canal Viking Automotivos e hoje o tema é sobre primeiro carro. Eu sou o William Léo, eu sou responsável pelo marketing do canal a partir de agora, já faz um tempinho, mas agora oficialmente. E o Luciano vocês já conhecem, não quer dizer que ele não tem que se apresentar. Boa noite, Luciano. Boa noite, sou o Luciano, sou do canal Viking Automotivos, aquele que tem um ajudante também, que não está participando. Quem sabe ele decide participar, porque a participação dele é aleatória. Ele vem se ele quiser, se ele não quiser, ele vai. Então, não pode se forçar. Afinal de contas, é uma criança. E nós estamos aqui para falar justamente sobre o seu primeiro carro, o que é um assunto muito interessante e muito importante, tanto usado quanto novo. Você tem alguns detalhes a ver. E de vez em quando tem uns cachorros meio doidos gritando aqui na vizinhança. Não tem como parar isso, Não, porque vai isso saber. não tem problema, a gente vai fazendo o melhor possível. Ah, e outra situação interessante também é levar um pouco de conhecimento às pessoas sobre o mundo automotivo. Eu faço esse canal, desde o momento que eu fiz esse canal, eu fiz com o intuito do seguinte: não levar mais uma brincadeira. Vamos ter parte de brincadeira? Vamos ter parte de brincadeira, tanto que nós estamos projetando aí uns vídeos React, o William já deu essa ideia, mas a nossa maior intenção é te levar um pouco de conhecimento sobre o seu carro, para que você não seja enganado. Isso é a parte E importante. acontece muito, né? Principalmente para quem é comprador, motorista de primeira viagem, tem, né? Tem que ficar de Sim. olho. Ou quem leva a primeira vez o seu carro na mecânica, né? Então, Exato. Olha, eu não entendo de carro, não. Eu tô aprendendo agora, mas eu entendo de computador. E quando você leva o seu computador para arrumar, você corre o risco sempre dele não voltar do jeito que ele foi. Tem que ficar de olho, porque ninguém, né? Ninguém tem estrela na testa e a gente tá sempre sujeito a alguma coisa, né? mas você tem que pôr na linha de mecânica, você tem que pôr o seguinte método, que como eu aprendi com uma das primeiras lições que meu professor há 20 e poucos anos atrás, eu não falei isso, mas tenho mais de 20 anos de profissão, me ensinou se entrou aqui, não importa se é carro, se é moto, se é caminhão, se é trator, não interessa. Entrou na mecânica, ele tem que sair, no mínimo, se ele está em bom estado, no mínimo em bom estado. Mas você tem que fazer de tudo para ele sair melhor do que entrou. Essa. Essa é a função do mecânico, Exato. melhorar. É. Luciano, e falando de bom mecânico, né? Igual você falou, o carro ele tem que sair melhor do que ele entrou. E eu acho que as pessoas que vão comprar um primeiro carro vão ter aqueles que vão comprar o carro zero. Existe público para isso no Brasil, mas eu acho que a maioria vai optar por um seminovo, um usado, e talvez esse carro saia direto para o mecânico, né? É, como que a pessoa que vai passar por isso, ela define o bom mecânico? Então, isso vale para qualquer mecânica e até em concessionária, caso a pessoa leve numa concessionária. Porque às vezes na concessionária tem péssimos mecânicos. Não é bom eu falar isso sobre a minha profissão, mas é uma realidade. Tem pessoas que não trabalham corretamente. Então, como identificar isso numa primeira olhada assim, pelo menos ter uma noção que aquele cara ou aquela mulher, que tem mulheres mecânicas, já vamos deixar bem claro isso, boas mecânicas, que conheci, não foi só uma,
como identificar aquela pessoa, ele é um bom profissional. Não é se ele vai acertar o seu carro, se ele vai melhorar o seu carro, ou se ele vai consertar o seu carro da forma que você quer. Porque erros acontecem e todo mundo está sugestivo a erros. Tem que deixar isso bem claro. Isso não tem nada a ver com ele ser um bom mecânico ou um mau mecânico. As pessoas confundem. Um bom mecânico, ele nunca vai te enganar. Já começa por aí. Ele vai chegar, vai chamar você, chamar o cliente, no caso, dependendo da localidade, o cliente é chamado, dependendo ou não, né? Mas no meu caso, eu daria o meu exemplo, chamar o cliente, ó, o problema aqui é esse, temos que fazer isso, antes de sequer mexer no carro. Então seria Por quê? mais ou menos um diagnóstico, né? Seria o diagnóstico do problema, né? Mais ou menos isso daí. Mas por que ele tem que fazer isso? E falar honestamente, sem inventar nomes, temos que mexer num lugar que não tem nada a ver. Se o barulho está na roda, para que ele vai mexer no escapamento do carro? Então você tem que ficar esperto com essas conversas. Então, no caso do bom mecânico, ele vai chamar você, ele vai sentar com você e falar, ó, a saída é essa, vai custar tanto, a peça é tanto, a mão de obra é tanto, e esse vai ser o serviço, vai ser feito dessa forma, assim que ele descobre qual que é o problema real. Porque às vezes a pessoa liga também e fala, meu carro está com chiado na roda. Nossa, chiado na roda pode ser N motivos. Pode ser pastilha, pode ser disco com problema, pode ser rolamento que estourou, enfim, pode ser várias outras coisas. Mas ele sempre tem que ser honesto com você, não importa da forma que seja. Isso vai diferenciar um bom mecânico de um mau mecânico, tá? Perfeito. Não é aquele que acerta sempre, porque uma hora ou outra nós somos seres humanos e a pessoa tem que pôr isso na cabeça. Uma hora ou outra o ajudante brincando. Uma hora ou outra ele vai errar. Todo mundo erra. Tem que considerar, porque não é como se fosse algo simples. Tem variáveis ali. Tem elétrica, tem um monte de coisa acontecendo, o estado que o veículo chega. Às vezes, assim, você leva o carro para revisar alguma coisa que você, que é cliente, às vezes leigo, não sabe, julga que tem um problema específico, ou alguém te falou que é um problema específico, você chega lá, o seu carro tem um problema urgente para tratar, às vezes em freio, em direção, em amortecedor, e às vezes você não sabe, e às vezes o mecânico vai descobrir isso no caminho. Aí eu entendo que esse é o momento que o mecânico vê o que está acontecendo e dá esse diagnóstico antes mesmo de começar a mexer no carro. Sim, essas surpresas sempre podem acontecer. Às vezes você está mexendo em uma outra coisa e você se depara com outro problema. E o mecânico honesto, ele tem por obrigação, levar para você, ó, consertei o que o senhor pediu, mas apareceu esse outro problema aqui, o senhor quer que mexa? Aí fica a critério do cliente, né? Entendi, perfeito. Então, ele tem como obrigação ser totalmente e 100% honesto. Como eu disse em outras vezes, e já falei para você, William, você sabe disso. Ali a gente não está mexendo com o carro. O carro é só uma ferramenta, nós estamos mexendo com vidas. Exato. Mecânico tem que pôr isso na cabeça. Nós estamos mexendo com vida ali dentro. Porque aquele carro vai carregar uma família, um pai, uma mãe, os filhos, vai carregar uma pessoa. Se nós errarmos ali, ou por um parafuso frouxo, ou por uma porta que não foi colocada, e aconteceu um incidente, nós também somos responsáveis. E pode ser trágico, né? Entendeu? Pode não ser reversível. É Pode uma não coisa ser que tem que se irreversível, pensar. pode deixar uma pessoa paraplégica, pode até acontecer um incidente onde o terceiro que ele bateu ali pode vir a óbito. Isso não pode acarretar legalmente um problema para ele, Exato. Se mas você for pensar, né? Se você for pense ter corretamente. dignidade de pensar sobre a responsabilidade, se deu um problema porque você fez um serviço de qualquer forma para ganhar um dinheiro ali, você tem responsabilidade, você vai querer acidente, se o motivo é aquele, né? Exatamente. Mas é até interessante você falar isso, porque me remeteu um exemplo prático, assim, que eu vivi
que tipo assim, nossa, foi muito assim, Deus. Eu fui entender depois. Porque eu não sei muito sobre carro, eu já soube menos, sabe? É, recentemente, o carro da minha mãe, ele quebrou a... Ele não é que quebrou, ele soltou alguma coisa na junta mocinética, acho que é assim que fala. E Sim, quando isso começou a estralar. aconteceu... Ah, Ela começou a estralar a mocinética. não, ele soltou, porque os pneus, eles viraram para dentro. Ah, sim. Entendeu? E isso foi dentro do bairro. Meu tio foi lá, ele conhece, ele mexeu, arrumou, ficou tudo tranquilo. Só que aí nisso a gente despertou para a ideia de que se ela tivesse em alta velocidade poderia ter acontecido algo muito sério. Sim, e às vezes ela, além de ela poder ter batido em alguma coisa, alguém poderia ter batido nela também. E aí um outro terceiro também estaria envolvido nesse Várias problema. coisas. E aí eu lembrei do seguinte: uma vez, final de semana, eu reuni com amigos para ir numa praça. Eu não lembro se a gente. Acho que a gente ia tocar violão em algum lugar, era uma coisa bem simples. Eu não sou muito de sair, então me convenceram que era dia de sair. Lá ia eu. A gente entrou num carro grande, um carro mais antigo um pouco. Não lembro qual era o modelo. É, e a gente ia para a Praça do Papa. Então era praticamente uma cidade toda de avenidas muito movimentadas até chegar lá. Eu estou em Belo Horizonte. Quem conhece Belo Horizonte vai entender. Você sair da Pampulha até chegar no Mangabeiras, você cruzou a cidade passando pelas principais avenidas da cidade. E quando a gente ia pegar a primeira avenida movimentada, o carro desse amigo nosso, ele quebrou a mocinete. Ali. A gente ia entrar na primeira rua movimentada. Então, sim, a gente se quebrasse daqui um minuto, a gente já estaria em alta velocidade. E naquela época a gente não fazia ideia da sorte que a gente deu. Nenhuma, assim. A gente não entendia isso. E, tipo, tanta sorte que a gente quebrou do lado de uma padaria que deixou a gente guardar o carro na garagem deles para buscar no outro dia. Então, foi muita sorte. Eu só aprendi que foi sorte. Foi Deus, talvez, depois. Pra você ver o tamanho da sorte. Um minuto que o negócio demora para quebrar, não ia ter. Não ia estar aqui para fazer esse vídeo, talvez. E todos os meus amigos que hoje fazem trabalhos interessantes, importantes, não estariam aí para contar história. Pra você ver o tanto que é importante isso, né? É, exatamente. E é isso que eu falo. O mecânico tem que ter consciência que ele está mexendo com vidas, não é só parafuso, porca e peças, que é o que forma o carro, logicamente. Mas ali dentro andam vidas, Exato. entendeu? E isso é uma coisa que o mecânico tem que ter. E esse é meu lema, isso que me faz levantar de manhã e ir para a oficina. Eu tenho esse lema, É o que a gente vai trazer o tempo todo, né? exatamente. E a história do bom mecânico é isso: a honestidade acima de tudo, avisar se o cliente tem um problema a mais que ele não sabia ou que pode vir a dar problema logo no futuro e ocasionar algum problema sério, de uma batida, alguma coisa assim. E também que o mecânico que se preocupa em mexer com as vidas que andam no carro ao invés do carro, ele vai fazer sempre um bom trabalho. Mas ninguém, em profissão nenhuma que eu conheça no mundo, está livre de errar. Exato. Silvio Santos, que é o Silvio Santos, ele já reconheceu, eu vou falar esse exemplo porque eu lembro disso muito bem. Ele reconheceu um problema grave, que aliás fez até ele perder dinheiro, que foi a compra do Pan-Americano. Quem que lembra desse banco aí, o Pan-Americano, que era Nossa, o muito Silvio de Santos? longe, eu já ouvi falar, Então, mas. ele reconheceu que aquela compra foi um erro na vida dele. E olha que é o Silvio Santos. Exato, exato. Não é qualquer pessoa, é um cara que sabe mexer com o negócio. Ele já tinha anos e anos de negócio, já tinha SBT e tal. Ele reconheceu esse erro, né? Então, Uhum. tem que ter a consciência que o erro não desfaz o bom mecânico. Não adianta o cara chegar lá, você. Não, se ele errou, leve de novo para ele consertar. Se você não. Se você tem que perceber se ele é um bom mecânico, se ele for honesto, se você for bem tratado, se você for bem recebido naquela mecânica. Entendeu? Isso que faz um bom mecânico. Não se ele acerta ou erra, porque, como eu disse, erro todos nós. Eu já errei, outros mecânicos vão errar, erros todo mundo
está sujeito a eles. Visto isso, vamos pensar o seguinte, eu acho que a pergunta principal é qual que seria o carro ideal para um motorista de primeira viagem, né? E aí o leque é grande, né? Aí é uma coisa difícil de falar. Eu pensei que fosse, então eu preparei a pergunta de uma forma um pouquinho mais específica, até porque é uma curiosidade minha. O que é importante de ter num carro de primeira viagem? Tipo assim, você vai preocupar em ter um câmbio tradicional, um câmbio automático, direção hidráulica ou não? Essas coisas assim, o que de componente que é legal para a pessoa que está começando? Primeiro, sobre câmbio. O câmbio, na minha forma de ver, depende do carro. Interessante. Se for um Gol GTI, por exemplo, que é um carro antigo, você pôr um câmbio automático num carro daquele é a mesma coisa que é um pecado que você está fazendo, né? Porque tá no tesão ali de você trocar marcha, dar o ronco e coisa e tal. No Opala também, apesar de ter Opalas automático. Para mim, o Opala tem que ter aquele câmbio manual para dar aquele gosto da acelerada, aquela puxada mais forte, sabe? Então depende muito do carro e do gosto. Perfeito. E esses Carro carros, eles são. Como que eu vou dizer? É possível encontrar eles elétricos? Porque são carros antigos, né? só se fizer elétricos, né? E é possível converter. É possível, é possível, né? Mas não cair nessa bobagem, né? Não, aí depende. Depende do qual que é a proposta que você imagina fazer, né? Se você quer um carro para dar uma volta na cidade, se você quer um carro para viajar os carros elétricos, essa coisa de carros elétricos é uma coisa meio, como que eu vou falar, problemática. Por quê? Porque os carros elétricos lançados há 10 anos atrás, há um pouco mais do que isso, eles já vêm dando problema, Uhum. né? Que é a troca de bateria, tal, normalmente é 8, 10 anos. E o problema não é esse, o problema é que eles não sabem o que fazer com essas baterias usadas ou com esses carros usados que já perderam lá, que na hora de trocar a bateria sai mais caro do que você comprar um novo. Esse é Caramba. um dos problemas. E a outra, o que vai fazer com a bateria que contamina o solo, É se ela complicado. não pode ser reciclada? Entendeu? Então, isso já está dando problema na Europa e o pessoal está escondendo. Já é a terceira vez que tenta colocar carro elétrico no Brasil. Não funcionou. Não funcionou. Olha, eu acabei desviando do assunto por curiosidade, e eu acho que esse assunto da bateria, nossa, ele merece, não é um, não, ele merece muito tempo sobre o assunto. Sim, não, mas eu não vou continuar nele. Não, não, é porque eu queria trazer a questão do tipo assim, eu consigo câmbio automático nesses carros antigos? Sim, tem Opala, por exemplo, que tem câmbio automático. Você só tem que comprar e trocar. É simples, não é um processo complicado. É simples. No Gol quadrado GTI, que eu me lembre, eu nunca vi um com câmbio automático, mas tudo pode ser adaptado. Se vai ficar bom, tem que É outra testar. história, Porque interessante. mecânica, apesar de ser uma coisa exata, há testes que não são exatos e funcionam. Entendi. Então, é uma caixinha de surpresas, vamos falar assim. Mecânica é sempre uma coisa, é uma linha exata. Por isso que eu gosto dela, porque eu gosto de matemática, química, biologia, tudo envolve mecânica. O pessoal acha que a gente anda com a roupa suja por opção e não sabe nada. E não é assim. Um mecânico tem que estudar computação hoje por causa dos carros eletrônicos, tem que saber sobre química, tem que saber sobre física, tem que saber sobre tudo isso, porque não pode parar e pensar só num foco. Mas isso é um assunto para outra história, só para pegar o gancho. Voltando à história dos carros lá que você falou automático, dá para fazer, mas não é aconselhável. Dá para transformar em elétrico? Dá para transformar em elétrico, porque você coloca o motor, encaixa no câmbio e pronto, funcionou. Põe as baterias, põe um conversor de energia e manda ver. E carrega a bateria. Mas tem esse problema das baterias que eu estou falando que já estava acontecendo na Europa e ali próximo à China, ali
todo aquele pessoal não sabe o que fazer com essas baterias. Entendi. Onde já é mais famoso, já é mais difundido o carro elétrico está dando problema. Exatamente, É, justamente onde é mais famoso, onde é mais vendido, inclusive na China, não só carros, motos elétricos, tudo elétrico na China está um sucesso enorme, mas isso está gerando problema, porque elas não têm reciclagem. Vai fazer o que com aquilo? interessante. Altamente contaminante. Se você jogar perto do rio, você contamina o rio inteiro, e aí você causa um problema ambiental, justamente na China, que vai matar, se alguém beber uma água daquilo lá, vai matar milhões, ou vai adoecer milhões, depende da quantia. Então Complicado. tem tudo esse problema. É. Inclusive, Ainda ainda não é aconselhável você transformar o seu carro em elétrico. Tem como? Tem. até trazer esse Não é ponto, difícil. eu falei em não aprofundar no assunto, mas eu não vou conseguir não falar sobre isso. Quando chegaram com a ideia do carro elétrico, grandes marcas, igual a Audi, por exemplo, entraram na proposta de converter todos os carros para elétrico, como se isso fosse uma coisa ambiental e positiva, sem desconsiderar essa questão do descarte de bateria. Ninguém fala sobre isso, até hoje ninguém fala. A Toyota, por outro lado, começou a falar que não só não vai fazer, como tá levantando essa questão toda hora. Eu vi isso recentemente. A gente pode até pesquisar a fundo para trazer depois. Eles estão falando justamente sobre esse problema, de que isso vai virar um problema no mundo e eles não vão fazer parte disso. Olha que interessante que é. Exatamente. Inclusive, tem até gente testando motor a hidrogênio, Que que abastecido com álcool. Álcool, nosso álcool aqui, nosso etanol, onde o etanol lá dentro do próprio carro se transforma em hidrogênio e locomove o carro. Muito mais econômico, 100% ecológico, e você pode andar, encher o tanque e andar quilômetros e quilômetros, muito mais, com muito mais autonomia. A Hyundai, se eu não me engano, já está testando isso daí, já está inclusive testando. no Brasil. E o que Interessante. você falou sobre a Toyota, realmente, eles anunciaram aí, inclusive, um novo motor, né? Que eu não estou muito a par ainda, que eu não li muito sobre isso. Inclusive, um novo motor para sair fora justamente dessa questão do elétrico. Não fazer parte disso mesmo, né? Além disso, isso me lembrou também, eu fiz um vídeo no canal onde um carro da Tesla disparou do nada e saiu arrastando um monte de coisa. Lá está Sim, lá no não. canal. Nos Aqui no Estados canal, Unidos, hã? nos Estados Unidos recentemente, muitos carros elétricos que têm essas funções de dirigir automaticamente, eles perderam as licenças de rodar. Instantaneamente, várias cidades tiraram a licença de rodar, principalmente dos que essas empresas de aplicativo estavam começando a testar carros sem motorista elétricos, Uhum. todos estão perdendo as licenças agora, porque não é algo seguro. Interessante. Não sabia. Eu vi isso recentemente também. Bom, a pessoa que está pensando em comprar um carro novo agora, um primeiro carro, já sabe que talvez o futuro não passa pelo carro elétrico, né? Se tudo der certo, o futuro. No momento, não passa. Até a gente ter baterias melhores, mas ambientalmente corretas, talvez. O grande problema é essa bateria, né? As baterias que é usado hoje para dar partida em carro de combustão também, elas são reaproveitáveis, mas até um certo limite. E são totalmente tóxicas também, como eu disse. Se pegar e cair na água, isso é um problema sério ambiental. Mas hoje em dia eu indicaria, se alguém for, já que o nosso assunto é sobre o primeiro carro, alguém que vai comprar o primeiro carro, eu indicaria hoje, já que quer partir mais para essa área ecológica, nos carros híbridos, entendeu? Porque não tem uma durabilidade específica da bateria, onde você vai usar o motor e a parte elétrica. Então já que se alguém vai partir por esse lado aí, quer pegar esse lado, pegue os carros híbridos 0 km que está tendo aí, uns preços até aceitáveis. Bom, aceitáveis em termos, né? Porque no Brasil os preços do carro de aceitável não tem nada, Tá né? complicado. Porque vai tomar banho, está muito caro para você comprar um carro híbrido, que eu acho que o mais barato híbrido aí é 160 mil, se eu não me engano. Então, se puder me corrigir alguém aí, escreve aí nos comentários. Mas
Eu partiria, se for nessa linha de zero e não for levar nenhuma combustão, vai ali na parte do híbrido, que tem híbrido que tem autonomia de 1.072 quilômetros. Ou Perfeito. seja, dá para você É o viajar suficiente, daqui, né? dá para você viajar meio país, Não, sair aí do Sudeste e parar lá no Rio Grande do Sul. dificilmente alguém precisa de mais do que isso. Ah, dificilmente. Mas assim, pensando que. Vamos pensar um pouco mais na realidade do brasileiro, assim. Tipo, todo mundo quer ter o seu próprio carro, ou a maioria das pessoas quer. Ninguém quer depender do transporte público. A qualidade de vida de uma pessoa que tem a própria locomoção e da pessoa que depende da locomoção pública tem uma discrepância imensa. É, e a realidade, ao mesmo tempo, a realidade seria que a maior parte das pessoas também não podem imediatamente comprar um veículo. Por isso que você falou, tá caro. Inclusive, eu tô vendo o movimento, se você me disse aí também, você tá vendo isso, que é começar a aumentar o preço dos carros usados justamente por causa da procura. O pessoal não tá optando por carro novo. Mas a verdade é que, tipo assim, existe aquela pessoa que ela precisa do carro, e independente da infraestrutura, ela precisa e ela vai adquirir por necessidade. E aí é onde entra a boa escolha, né? É, A boa escolha é interessante. Primeiro, a pessoa que vai comprar esse carro tem que saber para que ela quer. Se é para uma necessidade familiar, se é para uma necessidade de estudo, de vida, dele no dia a dia ali, ou se é uma necessidade de trabalho. Esse é o primeiro ponto que ela tem que descobrir para que ela vai querer esse carro. Se é para a família dela, ou se é para a família dela porque a família dela precisa de um carro por determinados motivos, ou se é para ele trabalhar em cima do carro, porque a primeira coisa que a pessoa tem que pôr na cabeça que compra um carro não é estar feliz, se bem que vai estar feliz da mesma forma. Então, aproveite sua felicidade. Carro dá despesa, e não é pouca. verdade, você tem que pensar que não é só o carro, é a manutenção, o consumo também. Manutenção, consumo, e isso é constante. É como nós, logicamente, que hoje eu faço isso, mas por muito tempo não fiz, fazemos o nosso check-up anual. Nós temos que ver como está coração, sangue, se você tem impureza, se o colesterol está bom, se o triglicerídeos está bom. Você tem que ver isso. O certo de todo ser humano, não importa a idade, é fazer isso. Um check-up anual. E o carro é a mesma coisa. Por quê? Ele desgasta a peça. Ele pode apresentar problemas. Né? Ele desgasta pneu. Isso fora o combustível que você tem que pôr ali todo dia e aonde a gasolina não está barata, está batendo praticamente, tem lugar que está batendo R$ 8 o litro da gasolina, o que é um Eu absurdo. pensei que você ia falar um 7, mas tá indo além, né? Tá Não, tem indo lugar que além. está batendo R$ 8. Aqui na minha cidade está o lugar mais em conta, que é num posto da Shell aqui, bom, Shell patrocina nós, é 5,79, ou seja, R$ 6 praticamente. Tá? Mas tem lugar aí que eu já recebi relatos que está R$ 8. Eu já vi até 7 e pouco, eu já vi aqui em Belo Horizonte. Mas eu não duvidaria ter até mais caro do que isso. E é o que a pessoa tem que levar em conta, que não é só ela pagar o veículo, ainda que ela aceite pagar uma pequena parcela por longos anos, ela ainda vai ter que ter algo que representa mais ou menos uma parcela, que é manutenção e consumo, né? Ela tem que levar isso em conta também. Olha, tirando o consumo, vamos pegar aí um carro mais ou menos, como assim, por exemplo, um carro conhecido. Vamos pegar um Onix, né, que é esse o carro mais conhecido atualmente aí, É um, bo- que é não é um, zero e já tem usado para é venda. um bom carro, é um carro que eu acho interessante. Pessoalmente, eu gosto do Onix. Sim, pessoalmente, muitas pessoas preferem o Onix pelo fato da economia, da praticidade, se ele for hatch, pelo fato dele ser pequeno, fácil de estacionar. Mas, enfim, você tem que separar, no mínimo, para esse check-up anual desse carro, isso só check-up, eu não estou falando de peças que possam vir a estragar durante
o ano ou combustível, só o check-up, aquela revisão básica, não muita coisa ali para dar um check-out ali para você pegar e dar uma viajada. Se bem que a maioria viaja de avião, mas às vezes da localidade ali você viaja de carro que é bem mais perto e a praticidade é maior. Mas você tem que separar ali, no mínimo, para você fazer aquele check-up anual ali, ter essa consciência, uns 5 a 7 mil. Porque você vai pagar mão de obra, alguma peça, não que você vai gastar isso, porque às vezes você tem que trocar alguma peça, algum coxinha, alguma coisa, tem, obviamente, pode vir a acontecer ali de encontrar algum problema e você tem que arrumar, enfim, não que você vá gastar isso, mas pode separar de 5 a 7. Perfeito. Porque dependendo da peça, é caro. Então Dependendo da peça, é barato. você tem que pensar que, tipo assim, na sua área de atuação, cada pessoa vai ter a sua área de atuação e ela consegue ter uma noção de quanto ela gasta mensalmente durante um ano e também de quanto ela consegue fazer num ano. Ela vai ter uma média. Então ela tem que considerar que a partir do momento que ela tem um carro, ele vai ter mais esse volume anual que ela tem que estar se preparando para ele, se ela quiser É, fazer da melhor forma possível, né? Se ela isso tiver. aí eu estou falando só a revisão. Tem Isso. as, tem as outras coisas. Documento, IPVA, seguro obrigatório, seguro do carro, caso você vá fazer. Eu faria de uma outra forma, não faria o seguro. E também o famoso combustível que você tem que ter para andar de carro, porque Exato. ele não vai de graça em lugar nenhum. Ou Interessante. seja, tem que ter a consciência antes de comprar um carro que ele vai ser despesa para você também. Por mais que ele te leve para o seu trabalho, eu ganho dinheiro ele me levando para o trabalho. Mas ele também gasta te levando para o trabalho. Verdade. E Entendeu? trabalhando também, quem trabalha com logística vai saber melhor, Sim, né? exatamente. É uma coisa engraçada que, tipo, falando de trabalho, um dos registros mais simples que a gente tem é o MEI, né? O micro empresário, Empreendedor empreendedor digital. individual. Isso. E quando você vai olhar o registro dessas pessoas, ele é mais ou menos igual para todo mundo, menos para o caminhoneiro. Se o caminhoneiro quiser, ele pode se registrar pelo MEI. Só que a renda máxima para você permanecer como MEI pagando imposto de MEI, ela bate uns 80 mil anual. A do. Eu não tenho exatidão desse valor, mas eu sei que a renda anual do caminhoneiro ela supera os 170 mil reais dentro do mesmo MEI. Bruto, sim. Ah, Líquido, não. exato, no bruto. Por quê? Porque a manutenção de um caminhão é muito cara. O cara que trabalha com logística sabe. E aí É, isso vai estar numa outra escala pro carro, né? Pro carro do dia a dia, isso vai estar numa outra escala. só muda o tamanho. Quanto maior o carro, maior o gasto. Tem que pôr essa consciência aí. Mas eu comprei um Corolla. Você vai gastar. Você vai gastar com pneu, você vai gastar com suspensão, vai gastar com outras coisas. Você vai gastar. Interessante. É, Não, não interessa o carro que você vai comprar. Você vai gastar com ele uma hora ou outra. Tem que pôr isso na cabeça. tem que estar disposto. Tem uma coisa popular que diz que é como ter uma segunda família, né? Tem um ditado popular. Isso é uma segunda família que você comprou. E ele Exato. não deixa de mentir. Porque vira e mexe você tem que abastecer, vira e mexe você tem que trocar um pneu, arrumar a suspensão, entre outras coisas. Entendendo melhor o que custa você ter um veículo, já que você citou que vai depender do tipo de uso que você vai dar para o veículo, eu separei três cenários aqui, vamos ver se a gente consegue falar deles. Pode ser? Fala. O cenário onde o carro tem um uso esporádico, por exemplo, esse é o meu caso. Eu sou uma pessoa que hoje trabalha em casa, então quando eu saio uma vez ou outra. Dá para contar nos dedos as vezes que eu realmente precisaria ter um carro. Então tem a pessoa do uso esporádico, tem a pessoa do uso familiar, então ela precisa, mas não só para ela, precisa para ela, para os filhos, para a mulher, aquele carro vai ter um uso. Às vezes os filhos são maiores também dirigem, tem essa questão familiar que também varia um pouco. E tem o cara que trabalha, que é o cara da logística que a gente está falando, logística de pessoas, de materiais e tal, produtos. Nesses três casos, não dá pra. Eu sei que, tipo, poxa, é surreal falar sobre isso sem estudar e trazer um dado sério. Então, só pra gente passar por cima dos assuntos, se você fosse
É uma escolha sua. Você vai escolher um veículo para cada perfil desses, ou até mesmo se você acha que determinado perfil pode não compensar até um veículo. Eu quero a sua opinião, na verdade, sobre cada caso desse. Começando pelo cara que tem esse meu perfil, de, tipo assim, às vezes ele precisa de um carro, mas esse carro pode passar literalmente 10, 15 dias na garagem, porque ele tem o que ele precisa localmente. Esse cara compensa ter um carro? Se compensa, que carro que é esse? Como que funciona? Bom, que carro que é esse? Isso vai muito do gosto, né? Já numa pessoa dessa. Do gosto e do que ela quer proporcionar para ela mesma. Qual que seria a Eu, sua escolha? seria mais uma escolha. Nesse caso aí, ao meu ver, a não ser para viagens, ele não teria necessidade de ter um carro. Seria o aluguel uma opção? Andaria de Uber quando fosse para algum lugar, se ele anda muito raramente, ou se ele anda só final de semana. Então, não tem uma necessidade real de ter um carro. Mas, como eu disse, aí depende de gosto. Às vezes ele quer ter o carro dele ali para ele andar e qual carro seria. Você, também é um negócio difícil de falar, porque é uma pessoa só, que pode ser sozinha ou pode ser casada também, né? E ou trabalha em casa, ou é aposentado, enfim. Ele quer pegar e ter a liberdade dele de ter um carrinho ali para ele andar, o que seria um carro econômico, no qual a bateria seria durável. Né? Vamos por aí, até o próprio Onix, o Prisma, esses carros mais tranquilos, porque o uso é pouco. Mas lembrando que, mesmo usando pouco, o carro estraga, viu? Estraga. Barato, o carro estraga. Eu ia até te perguntar isso. Esses seriam carros que eles sofrem menos por estar parado, porque Não, não. sofre igual. Sofre até mais. Interessante isso. O que acontece com o seu corpo se você para de fazer exercício? Ele não Ele atrofia? vai atrofiando. É a mesma coisa. Só que não atrofiando, né? Lógico. Ele vai. Ele vai ocasionando danos quando você ligar o carro. Porque ele foi feito para estar em movimento e ele tem que estar pronto para isso. O carro, como nós, teve como sempre como base a mesma situação do ser humano. O carro é andar, o carro é movimento. Nós, como ser humano também. Se ele parar de se movimentar, ele vai parar, vai entrar na cadeira de rodas, depois da cadeira de rodas vai para a cama, depois da cama vai morrer. E o carro é a mesma coisa. Se ele ficar muito tempo parado, ele vai ter sérios problemas no futuro. Tem que estar em Então, movimento mesmo. tem que andar com ele. Perfeito. Né? Então, assim, até o cara que tem um uso esporádico, ele vai ter a preocupação de ligar esse carro para evitar um dano. Exatamente. E aí tem gasolina que pode, como a gente fala, entre aspas, vencer, ficar ruim, e isso pode ocasionar um problema maior. Tem tudo esse fator. Se a cada 15 dias ele vai abastecer para poder andar, ele vai ficar com gasolina velha ali, vai criar borra, vai entupir bico, carburação, enfim, vai entupir um monte de coisa e vai dar um problema sério para ele no futuro. Ele vai Então, ter que gastar mais do que estava planejado. Então, não necessariamente seria um carro. Pode vir a não acontecer nada? Pode. Mas tem que entender, se você fizer isso, você tem que entender os riscos que você está correndo. A mecânica é exata, mas nem sempre tudo é exato. perfeito. No caso desse carro mais familiar, a gente já que elimina o problema que ele pode ter por estar parado. Aqui a gente vem mais para. Aí entra na história do ele ter problema por ter desgaste natural de peças. Ou seja, de qualquer forma, o carro vai gastar. As pessoas têm que ter consciência disso antes de comprar um carro. E a preocupação também de manter esse carro o melhor possível. A ideia que a gente vai sempre reforçar de que você está transportando vidas, né? Que esse Exatamente. carro tem que estar bem. Você está transportando a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus sobrinhos, às vezes, seu irmão, sua mãe, seu pai. Enfim, o carro ele transporta vidas, ele só é uma ferramenta. O pessoal tem que entender isso. Então, você tem que ter cuidado. Pois é. Essa é a história. Muito legal. E o brasileiro ele não tem muito a cultura de ser preventivo. Geralmente o brasileiro não faz check-up de saúde, ele vai pro médico quando ele tá passando mal.
E a mesma coisa Exatamente. acaba acontecendo com o veículo, né? Que querendo ou não, um tipo de cultura. Ainda não que seja uma boa cultura, é um tipo de cultura. Exatamente, não é uma cultura exata e não é uma cultura de acordo que o brasileiro vai ter, que é justamente dar manutenção do automóvel. Seria o melhor, né? Beleza. Seria o melhor, mas não fazem, infelizmente. Não, eu calculo eu que acho que uns 85% não faz isso. Compra o carro, como assim, como o Corolla é um carro muito confiável, compra um Corolla e fala, estou livre de manutenção. Né? Corolla, enfim, os carros da Toyota sempre foram muito Confiáveis. confiáveis. E aí o cara deixa lá sem manutenção e tal, e vai embora, aí não dá dor de cabeça. Tudo precisa de manutenção. Pode ser que em algum momento ele tenha um problema por pensar assim. É, exato. Interessante. Então, já que a gente está falando de carro para família, o Toyota, os carros da Toyota seriam interessantes para pensar em Não, os segurança. carros da Toyota, sim, sim. O carro para a família normalmente seria alguma coisa mais sedã, né? Maior, onde você possa carregar malas. Uma Spin, um Corolla, um Honda Civic, enfim. Os carros da Honda também, carros confiáveis, bons, grandes. Então depende muito do que você vai procurar. Seria mais uma coisa de SUV sedã, um carro familiar, né? Não que, lógico, às vezes o cara é solteiro e quer ter um SUV, mas aí é dele, cada É, um faz o que porque quer. família pede espaço, né? Mas a família pede espaço. No caso aqui em casa já fomos em 4 pessoas, hoje somos em 5, mais um casou e voltamos a ser 4. E nós temos um sedã. Então, nós ficamos nisso daí, além da moto que eu uso para trabalhar. Mas nós precisamos do sedã pelo espaço. Por isso que nós pegamos ele. Não porque a gente queria, lógico, se a gente pudesse, a gente estava com um carro lá em cima e vamos chegar lá, mas esse aí só o tempo vai dizer. Certo. Carro para trabalho. A gente tem a ideia do carro de Uno, serviço, né? Uno, Uno. Uno. Para ir trabalhar, Uno Uno. aqui, o Acabou. quadrado, né? Anda e é isso. É só Não, isso que ele precisa. Uno não tem discussão. Uno é o carro. Uno é o carro para trabalho. Uno, Saveiro, é, qual que é a outra lá? A Estrada, são carros para trabalho. Caminhonetes, né? S10 e a Hilux, carros para trabalho. Enfim, são esses carros mais conhecidos aí, são carros confiáveis para trabalho. Que é a Saveiro, a Estrada, Uno, o... até o Voyage também, um carro ótimo, um carro para trabalho. É difícil eu falar do Voyage, mas o pessoal tem usado muito o Voyage aí para trabalho, principalmente de Uber, O né? Voyage novo, né? É, o novo. Não, o quadrado também. O quadrado você pode abraçar ele e trabalhar, porque ali aguenta. Tá Ali, entre os meus carros, assim, que eu considero, assim, não tenho a menor ideia se eu tô considerando certo, mas da minha vontade é entre os carros que eu considero para primeiro carro. Não sei se seria uma escolha boa. é uma boa ideia para você, sim. Por que não? É. É um carro que foi um dos primeiros carros que minha família teve. Era do verdinho na época, né? Aquele Voyage Uhum. verde. E eu É um tenho verde. vontade, até hoje. Aqui perto um vizinho tem, a gente olha para ele e fala: Nossa, é tão igual que parece que é ele que tá aqui. Aquele Voyage. É interessante isso. É, perfeito. Passando para frente, deixa eu pegar aqui. Ok, indo para agora para um lado mais prático. Tem uma experiência pela qual todo mundo que troca de veículo vai ter que passar, mas para tudo tem a primeira vez e não vai ser diferente para quem vai adquirir o seu primeiro veículo. Eu estou falando especificamente das vistorias, né? Porque você tem que emplacar um carro novo, você tem que fazer transferência, da documentação nisso tudo. O que é importante a gente estar atento para uma primeira vez, embora é sempre bom estar atento, principalmente porque tem muito golpe na praça. O que você gostaria de compartilhar sobre isso? Então, no primeiro item do nosso e-book, inclusive, é justamente falando sobre documentação. Documentação. A partir do momento que você vá numa concessionária ou numa revenda de carros da sua cidade aí, e você pede o documento para fazer as devidas verificações junto ao Detran,
tá? Não vá em outro lugar. Vá no Detran, entre no site do Detran, escreva todos os números, lá vai estar o histórico completo do carro que você precisa saber, se tem multas, enfim, se é carro roubado, se não, se tem sinistro, enfim, essas coisas assim. Se ele passou por leilão ou não. E se bem que a gente pode até falar num próximo podcast sobre os carros de leilão, que são muito marginalizados, assim, entre aspas, os carros de leilão, coisa que não deveria ser. Interessante. Mas, enfim, isso é outra história. Então, no primeiro item lá, a gente fala sobre isso. Duas coisas você tem que prestar atenção. Se o cara começar a negar, não, não sei, talvez, diz que sai fora desse cara, vai achar outro vendedor. Que aí, isso aí já é uma atitude estranha. O vendedor, ele é direto, ele sabe o que ele tem que fazer, né? Ele não tem É, talvez, ele sabe o procedimento. e a partir do momento que você. Eita, faz parte. A partir do momento que você pegou isso daí, fez as verificações, aí você vai ter que pegar o carro o mais original possível e levar para fazer a vistoria. E essa vistoria vai apontar o que você precisa arrumar ou não. Não pegue um carro modificado para levar para fazer vistoria, seja rebaixado, roda maior, ou pneu carga. Não faça isso porque vai tomar. Então você tem que olhar sempre as luzes, buzina, os números do motor, chassi, se estão todos ok, junto com o documento, essas coisinhas assim, se os pneus estão bons, enfim, essas coisas do carro. Dá para passar na vistoria, e assim você dá entrada na transferência no Detran, onde você vai pagar a taxa do Detran, que eu não lembro muito bem, mas está em R$ 180 pelo menos por aqui. Às vezes pode ter em estados estarem diferentes. Né? Então, se a documentação, se o cara te apresentar a documentação, tiver tudo ok, você entrou e fez a vistoria, então você vai fazer isso daí. Né? Mas muito, mas é aquela velha história que está no nosso e-book, que já já vamos falar, que você precisa ter esse e-book para comprar um carro sem dor de cabeça e mais ainda, você conhecer um pouco o seu carro. Por que você vai conhecer um pouco o seu carro? Porque lá tem 51 dicas para você comprar o seu carro usado com confiança e também essas 51 dicas vão te mostrar coisas do carro que você não vai saber. É onde você não vai ser passado para trás por maus Exato. profissionais. E, Prestem bem tipo, atenção. até falar sobre isso, primeiro, o link vai estar na descrição, o e-book vai estar na descrição para quem já quiser pegar ele na primeira edição. Todas as edições futuras, até chegar na edição final, vão ser entregues para quem adquirir ele em qualquer tempo. É interessante isso. E eu, muito recentemente, na verdade, eu acabei de ler ele ontem, então é muito recente mesmo. Eu posso afirmar que não é uma leitura difícil, não é uma Não, leitura complicada. A ponto de exato. que você pode ter, já que é um e-book, você pode ter ele no seu celular. Se o cara falar uma abobrinha na sua orelha sobre um assunto determinado, é bem possível que você encontre ali, né? Ali na hora resolver um problema. Exatamente. Além disso, no final do e-book lá tem um checklist, onde está marcando lá excelente, bom, regular, ruim e não tem. Por que tem a parte do não tem? Porque às vezes algum carro que você vai comprar tem alguns opcionais e outros não. Né? Então, às vezes você não quer um carro com é, piloto automático. Então, você vai lá, marca, ó, não tem. Então, lá tem um checklist que você pode levar e fazer, Você né? observa De se. acordo com o que você vai procurando. E lá, esse checklist é na mesma sequência que estão os capítulos. Então, se você tiver alguma dúvida no capítulo, você vai lá. Como olhar o escape? Então, você vai lá no capítulo tal, vai estar lá, como olhar o escape. Aí você vai dar aquela lida Perfeito. e vai saber. E você consegue, no final das contas, avaliar ali que você tem uma nota, uma indicação pelo checklist, você vai saber se vale a pena esse carro ou não. Exatamente. Exato. Através desse checklist. Esse checklist é para qualquer carro, não importa. Né? É, não importa o carro que você vai comprar, o carro que... E se na hora o cara começar com a história, não, você não pode fazer isso, e não sei o que, sai fora. O cara que está com o carro certo, ele não está com medo de que você veja o carro, porque ele está Esse é um certo. bom profissional de vendas, ele não tem que Exato. ter medo. Não, o senhor pode fazer ali o seu checklist. Então.
Agora, se o cara começar com muita conversinha, você pega e sai fora. Esse e-book está na promoção por R$19,90. O preço eu acho que não paga nem o x-salada hoje em dia, nem sei como Eu é que está. acho que talvez você pague o refrigerante e uma casquinha Olha com lá. esse valor. É. O pessoal tá te Não, pagando um café aí e tá levando algum conhecimento, né? Algum conhecimento bastante. aqui você pode comprar 2 Coca É isso. de 2 litros. E olha que o e-book não te faz mal. A Coca já, por outro lado, A gente é um não negócio, pode afirmar, né? E é, é um negócio mais biológico da coisa, eu não vou entrar nesse mérito. é, Né? Mas eu falei tudo isso daí porque dentro daquele e-book você escapa de várias armadilhas através da compra do seu carro usado. Né? Como a questão, como eu disse, do primeiro capítulo, que é justamente sobre a documentação. Eu só dei um esboço aqui por cima, lá está muito bem descrito para qualquer pessoa entender. Palavra simples, sem meio termo e sem enrolação. É aquilo, pronto, ponto final. E, além disso, na hora de você fazer a vistoria, antes de você, perdão, falei errado, antes de você fazer a vistoria, através daquele e-book, você já checa tudo que é necessário se você vai saber se aquele carro vai passar na vistoria ou não. você chega meio que aprovado para sua vistoria. É, exatamente. Um detalhe ou outro é diferente porque os carros mudam, né? Tem carros que são diferenciados um do outro. Mas eu diria que 90% do que está lá já é o que está na vistoria e você vai saber. Eu vou te falar uma coisa: se você ir na vistoria, só de você ter certeza que você não vai ser reprovado porque tá tudo certo, eu acho que isso vale mais do que R$19,90. Exatamente, bem mais, bicho. Se você ler tudo que está lá, você não vai ser tão facilmente enganado por um mau profissional de mecânica. Ah, mas você é mecânico? Sou, mas mau profissional existe em qualquer profissão. Me desculpa, mas é verdade. Acontece, né? Existe na mecânica, existe na profissão do William, existe na profissão de médico, existe a mau profissional com más Todo lugar. intenções em qualquer profissão. Pois é, Não adianta falar que não. infelizmente, né? Agora, dos golpes, você já falou, tem que checar os Ah, itens. Você quer falar sobre os itens? Você quer falar alguns itens por cima? Que é bom estar de olho? Paz, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa aberta sobre os itens aqui, porque eu acho que eu não tenho nada. Pode ser de cabeça, vão ser assim, só para entregar, tipo assim, cinco itens que tem que estar de olho, senão é reprovação. Só. Por exemplo, a verificação das luzes. Isso aí é até, acho que é até cultural, a gente vê isso em filme É até, cultural, mas acredite se quiser, os caras não olham. com toda certeza. Na Isso hora de aí comprar, é não olham. cultural, O eu falo no step, sentido de, tipo assim, as pessoas sabem que tem que prestar atenção, mas muitas vezes chegam lá e exatamente. O sistema de limpador de para-brisa tem que estar ok. tem que estar funcionando. E não é com qualquer limpador que você compra, tem que ser. Não, o limpador ele tem que funcionar perfeitamente até o esguicho d'água e ele limpar realmente o vidro. Eles cobram. O limpador tem que estar lá limpando o vidro e o esguicho de água também. E lá Mas no book fala sobre isso. interfere na questão da visibilidade e eles não vão acertar qualquer coisa. Não, eles não aceitam nenhuma gambiarra com relação a isso. Tem que fazer isso. Tem que fazer Então, aquele direitinho. negocinho que fica em cima do capô que esguicha a água se chama burucutu. Aquilo tem que esguichar a água e o limpador de para-brisa tem que limpar. Se não Sempre, tiver assim, não passa. sempre chamei de esguicho, não sabia o nome daquilo. É burucutu. Tanto na frente quanto atrás, se o carro possuir limpador de para-brisa atrás. Traseiro, tem alguns que tem. Né? Alguns Interessante. têm. Já falei 2 aí, vamos lá, mais um. Pneus. Os pneus também tem que estar em boas condições. Não pode estar rachado, não pode estar careca, tem que estar bem de borracha para poder passar. Pode chegar com pneu meia vida para revisão? Dependendo se ele não chegar, é porque ele tem uma linha, né? Onde está a tarja ali, que é uma linha que mostra, naquele ponto ali você tem que trocar o pneu. Meia vida normalmente está acima daquilo ali, então não tem problema nenhum. Né? Mais uma, a buzina. A buzina tem que funcionar. Não interessa se é no botão, se é no volante, onde é que for. A buzina tem que funcionar, senão você é reprovado também. Faz parte disso. Sem buzina, sem negócio, você não vai rodar.
não vai, não, eu vou mandar você ir lá, arrumar, e aí você vai pagar outra, como que é que fala? É Outro exame? outro exame, me fugiu o nome, não é exame, é outro, mas enfim, vamos deixar exame. Outra Você vai ter vistoria. outra vistoria, ou seja, daí você já pagou duas vistorias para poder licenciar, transferir o carro para o seu nome, né? Então, tem esses itens aí, documentação ok, que já foi falado lá no início, que é o primeiro, e uma quinta, não muito, como que eu vou falar, dispensável também, que o pessoal não se liga nisso, é se o carro tem farol de milha. Se o carro já vem com farol de milha e ele mostra lá, ele tem que funcionar. Tem gente que pensa Farol que de milha, porque né? não usa tanto, não precisa se preocupar. Mas na verdade não passa se não tiver ok. Se não tiver funcionando o farol de milha ou neblina, que é no mesmo lugar ali, não vai passar. Tem que funcionar. Assim como funciona o farol em luz alta, luz baixa, ali tem que funcionar. Então tem Perfeito. todas essas situações aí, né? Perfeito. Então Para o quinto são item eu quero coisas fazer uma simples pergunta. e ninguém presta atenção. Muitas vezes é reprovado por falta de atenção. Para o quinto item eu quero fazer uma pergunta. É, a questão da pintura, ela interfere na aprovação do veículo se a pintura tiver sido adulterada? Adulterada é uma palavra forte. Se ela estiver diferente, discrepante do documento, esse carro pode ser reprovado por pintura, pela cor dele? Sim, no caso do carro lá, no documentação está uma cor e ele apresentar outra, com certeza ele é reprovado. Por quê? Porque isso faz parte da questão do primeiro item, na verdade, que é a documentação. Faz Então, se parte ela tiver disso. cinza, tem que estar cinza. Se tiver prata, tem que estar prata. Se ela vai estar em boas condições, aí é uma outra história, mas a cor tem que ser essa. Se falou que no documento é cinza e o carro é prata, já é o suficiente. Exatamente. Perfeito. Agora sim, agora a gente entra lá para falar quais são os golpes que estão na praça. No- Vixe, isso tem um monte. Até separei 10 aqui no meu telefone, eu vou ler e vou eu falando. vou te fazer uma pergunta. O que você prefere? Falar os 10 aqui? Ou você entrega alguns e a gente faz um vídeo sobre os golpes mais comuns? Vamos falar 5 aqui. 5 a gente faz um vídeo mais tarde, que é a continuação. Né? Perfeito, perfeito. Vamos Então fazer. vamos falar o primeiro aqui, que é o famoso Gasparzinho. Alguém Que? lembra aí do Gasparzinho? O fantasminha é camarada lá. Exatamente. O que que ele é? Fantasma? Exato. Essa é um esquema que estão fazendo muito, que é o seguinte: eles pegam a foto de um determinado veículo sendo vendido, lá, acham lá, por exemplo, lá, não sei, na Web Motors, o Web Motors patrocina a gente, e, e daí pega o mesmo carro com as mesmas fotos, põe em outra plataforma, com um valor muito mais barato, e aquele outro carro não existe. Com diferença lá de, sei lá, 10, 15, 20 mil. Entendeu? E aquele carro não existe. E aí eles vendem aquele carro e o cara some. Desaparece. Esse, esse é o golpe Gasparzinho. E Na talvez seja um golpe até dos mais conhecidos, embora eu não tinha ouvido falar dessa forma, mas eu já vi gente fazer isso com residência. Que o cara vai na imobiliária, pega a chave para ver uma residência e aí ele leva uma terceira pessoa para comprar ou alugar uma casa. É a mesma coisa. É o mesmo esquema. Tem que ficar de olho. É a mesma coisa. A diferença é que o cara leva o cara para ver a casa e o outro vê através de um anúncio. Só isso. E vende, Mas e o é golpe basicamente acontece, né? exato. Agora tem o famoso carro direto da fábrica. Como assim? Que de repente o cara coloca lá um classificado em algum lugar lá, né? Que hoje já não tem mais jornal de folha mais, mas enfim, coloca um classificado dizendo que ele é parente ou ele ganhou um carro da empresa lá, vamos pôr lá, sei lá, da Volkswagen, e aí a Volkswagen deu um carro para ele pelo melhor funcionário do mês ou do ano, ou enfim, de qualquer coisa. E ele quer vender esse carro porque ele já tem outro, ele está passando por necessidade, e ele vende esse carro até com um abatimento de
praticamente 20 a 30% do valor real. Esse carro não existe. É engraçado porque, tipo assim, você monta a narrativa perfeita da pessoa que iria dar o golpe e só desse pequeno pedaço que você deu já dá pra ver como que você suspeita do golpe. Por exemplo, é, primeiro, quando a Ah, esmola é muita, né? sim. Você E outro desconfia. detalhe, o cara faz um negócio tão bem feito que ele mostra o crachá da fábrica. É, Ele trabalha lá, ó, eu trabalho aqui nessa fábrica, olha aqui meu crachá. tem que ficar de olho, né, gente? Porque hoje em dia você passa no computador, você consegue foto com Michael Jackson. O cara não tá vivo. Se você quiser, você consegue. Você consegue. Tem que ficar de olho pra não tomar um golpe aí. E é engraçado, nessa mesma narrativa que você trouxe, como que um cara que ganhou um carro de melhor funcionário do mês tá passando necessidade? Um bom É, profissional. Não faz sentido. Se você ficar observando, você percebe que alguma coisa não tá certa, né? agora vamos para o terceiro, ó, o famoso carro prisioneiro. Peraí. Né? Não, pera, você tá inventando esses nomes. Você tá Não, dando os esse aí é nomes. verdade, é carro prisioneiro. O que que acontece? É que o vendedor, ele tem um carro, vende a um preço muito barato e que o carro irá para leilão se ele não pagar determinadas taxas, multas, paraná, paraná, um monte de coisa lá, inventa um monte de coisa. Daí ele fala, não, eu te entrego o carro aí, eu vou descontar as multas aqui, as taxas e não sei o quê, por tanto, uma mixaria. E você vai lá e retira o carro, paga o resto. E esse carro não existe. Né? Ele vai lá, tira foto do carro parado lá no pátio do Detran lá e fala que é dele. Nem dele Sim, é, sim. É, entendeu? E esse daí é o famoso golpe do prisioneiro. perfeito. Agora vamos para o quarto. Esse aqui é bom, hein? Esse cai muito. Consórcio sorteado ou contemplado. Esse eu já ouvi tio, inclusive, levou o carro pra casa. Então é a mesma coisa. O que que acontece? O cara, através de um anúncio lá, entra em contato com algumas pessoas. E aí o golpista fala que está vendendo um consórcio contemplado ou sorteado, enfim, com condições muito boas para o cara ficar com o carro. Tá? Então ele chega lá, faz, mediante uma taxa de transferência, comissões, tananã, inventa aquela história toda lá, eu te entrego tal, portanto. E na verdade não existe consórcio, não existe contemplação, não existe nada disso. Então, muito cuidado aí, a não ser das empresas corretamente, dessas financeiras que vendem consórcio como financeiras conhecidas, né, através de bancos, entre outras coisas. Rodobens, por exemplo, que é uma vendedora de consórcio, Rodobens patrocina nós, e vende consórcio há muitos anos, que são empresas realmente conhecidas, que você tem certeza que é de lá, Você tem procedência, né? você tem a procedência, então sai fora. Porque o cara vai ter que inventar tal, daí você pega todos os dados, liga para esse lugar que ele falou e vê se existe esse contrato. É, E se realmente foi contemplado. Eles vão te informar. Então, muito cuidado com isso daí. exato. E quinto e último, o carro consignado. O que é consignado? Eu não sei. Eu vou te explicar o golpe, você já vai ter vai entender o que é consignado. Ok. O golpe ele é aplicado da seguinte forma, assim, de loja, tá? Sem idoneidade nenhuma. Por exemplo, eles procuram lá um anúncio de venda de veículos, assim, lá a placa vende-se, tal, 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 tá lá. Aí, depois fazem contato com o dono, conversam, tal, um dono falso, no caso, né, que deixou o carro consignadamente lá naquele lugar para vender, lá naquela revenda, no caso, né? Ok. Ele quando que você é o dono do carro, mas você deixou consignadamente para o cara vender, ou seja, ele vai ganhar uma porcentagem se aquele comércio lá vendeu o carro dele. Mas isso é um negócio legal, não tem nada a ver com um golpe. Então o cara vai lá, primeiro busca quais são os carros consignados. Daí ele entra em contato com o dono desse carro. Daí ele faz duas coisas. Uma, ele tenta comprar o carro desse cara aqui através de coisas, carro sem fundo e tal,
É, e, e o cara aceita, né? Às vezes dá um cheque sem fundo pro cara, o cara fica feliz da vida, enfim, e toma o carro do cara, e o cara até assina o recibo e ele perdeu o carro. Esse Assinou o recibo, ele, na verdade, ele assinou a transferência, né? é o recibo, é a transferência que a gente fala, só uma outra forma de falar, no caso, né? E tem a questão do cara ir lá na loja também, falar que ele é dono do carro, mas ele não é dono do carro, e está vendendo para um terceiro que nem nunca viu. Daí o cara fala, meu carro está lá na loja, lá, vai lá ver. Daí ele encontra o vendedor, tal, conversa, tal. E aí vai lá, ele falou, ele volta lá para o cara, ó, se você comprar comigo aqui, eu tiro da loja lá e te vendo por, sei lá, 5 mil, 10 mil a menos. Um preço surreal de novo, né? É aqueles preços que não existem. Daí ele paga, daí depois que ele pagou, ele vai lá e recebe uma suposta transferência que ele inventou lá, ou às vezes nem recebe nada, só fala pro cara, ó, espera um pouquinho aí que eu vou lá buscar o carro para a gente fazer tudo certinho e vou tirar o carro de lá. E nunca mais aparece na frente do cara. Nunca mais vê, né? Não, ele não vê mais cara, não vê mais carro, não vê mais nada. Perde o dinheiro, é isso. Esses são 5 golpes que estão sendo usados muito aí. Então, falando sobre isso, tem o nosso canal, que nós estamos falando aqui com ele, no Viking Automotivos. E lá tem muitas outras dicas, tem dicas de mecânica, tem dicas de lançamento, tem dicas de carro. E, afinal de contas, é do mundo automotivo que a gente fala, né? Então, lá você vai saber de mais 5 golpes que estão sendo feitos. Ou, quem sabe, a gente fale sobre os top 10 e repita, inclusive, esses outros 10 tipos de golpe que estão sendo feitos aí pelo Brasil. Porque, de qualquer forma, é um vídeo que ainda vai entrar no forno, né? Sim, a gente vai lançar eles ainda. Vamos fazer um roteiro sobre eles. E quem sabe tem até algumas mudanças, porque o top 10 ele muda, né? Às vezes os caras são tão espertos que eles pegam e lançam uma coisa, daí percebem que está todo mundo fazendo e para e some, né? Desse jeito. Então, às vezes o top 10 muda. E às vezes pode aparecer alguma coisa nova. A gente tem ainda as perguntas que foram feitas na nossa pesquisa. Se a gente não falou sobre isso ainda, para chegar cada vez mais em quem precisa de informação, a gente está movendo uma pesquisa que ganha mais pessoas passando por ela todos os dias, que vai saber o que está no imaginário das pessoas quando a gente fala sobre comprar o primeiro carro, até troca de carro, para entender o que é prioridade. E com isso a gente sempre recolhe para quem participa algumas perguntas que a gente pode trazer aqui, né? Ah, sim. Dá uma pincelada meio geral. Se você for trocar o seu carro, muito cuidado com o que oferecem no seu carro. Porque agora você não precisa mais assinar papel. Se você tiver um crédito pré-aprovado em determinado banco, será financeiro, enfim, você pode comprar o carro e a pessoa lá falar, não, já o dinheiro já está na nossa conta, aqui está o seu carro e essa aqui são as parcelas, mas você não assinou nada. Você só conversou. Muito cuidado com esse tipo de vendedor, hein? Esse vendedor pode te causar problemas e às vezes fazer um financiamento no seu nome, sendo que você não autorizou essa compra. Você está apenas conversando. Outro fator interessante é o valor que eles vão pagar no seu carro que você tem hoje. Às vezes compensa você esperar um pouco mais de tempo e vender o seu carro particularmente do que você não entregar o seu carro lá por um preço muito abaixo. Mas você tem alguma pergunta aí? Você falou que tinha umas perguntas, Tô William? Manda pegando. aí. Vou pegar elas aqui. Só um minuto. O que acontece? Até tem, mas acaba que esse tema é a primeira pergunta. Então vamos de pergunta mesmo, tá? Então, manda ver. O Paulo aqui de Minas, porque a pesquisa começou por aqui, Hum. ele está perguntando qual carro que vai ter uma manutenção por quilometragem
mais barata, assim, tipo, entende-se que quanto mais você roda, mais você tem que prestar atenção na manutenção, qual carro vai ter um custo menor de quilometragem? Não existe isso, Paulo, na verdade. Isso aí pode ser um adendo que alguém falou, mas na verdade isso não existe. O custo que você tem que pensar é anual. Tá? Se você fizer as revisões anuais, o seu custo vai baixar. Tá? O custo por quilometragem que você tem que pensar não é na manutenção, e sim nos gastos normais, como óleo, gasolina e as correias, se tiver correia dentada ou se tiver correia lisa. Isso é o custo mensal que você tem que pensar. Né? Por quilômetro rodado, como você dizia, o gasto de pneus, obviamente. Porque suspensão a gente nunca vai saber quando ela vai estragar. Por exemplo, meu carro estragou suspensão depois de 6 anos. Foi porque eu cuidei? Sim, foi porque eu cuidei. Tive a manutenção dele. Troquei sempre algumas coisinhas que eram necessárias trocar, uma bieleta, às vezes uma buchinha só que dá o problema, então tem que ficar bem atento. Não tem um custo específico. Né? Depende muito de onde você vai andar, para que você vai usar esse carro, se vai ser para trabalho, se você vai andar muito em fazenda, se você vai andar muito em rodovia. Então, o custo que você tem que fazer a conta é de óleo, correias e combustível. E a revisão anual, eu já disse que você vai ter que guardar aí uns R$ 5.000 no mínimo, para você parar ele, sei lá, uma semana, 2, 3 dias, para fazer uma revisão ponta a ponta, freio, injeção, troca de filtros, entre outras coisas. Que a próxima pergunta do Felipe, na verdade, são duas perguntas. Hum. É, a quilometragem é uma das coisas mais importantes para você escolher o veículo usado. E eu tenho. A pessoa que está me vendendo o veículo, ela necessariamente tem que ter um laudo cautelar do veículo. Não, ela não é obrigada a ter. A questão do laudo cautelar é você que tem que fazer por sua conta e risco e também para evitar qualquer tipo de surpresinha que possa aparecer lá na documentação do carro. Se o carro, se o carro tiver algum probleminha, se ele já teve roubo, enfim, essas coisinhas aí. Não é necessariamente. A questão de se apresentar no laudo cautelar, se ele foi batido, por exemplo, você tem que verificar se o conserto foi bem feito, não dispensar o carro se ele foi batido. Tá? Você tem que pensar dessa forma. Se o conserto foi bem feito, foi bem arrumado, teve um pequeno encostou aqui na frente. Então, o conserto foi bem feito, está alinhado o carro, então fique com o carro. Não leve muito em consideração essa questão de se ele tiver alguma batida. Tá? Isso normalmente fica por conta do comprador. Normalmente fazem assim, né? A menos que a pessoa faça por conta e risco dela. E a outra é. Tá? Sim, sobre a quilometragem, Se é lembrei. a coisa mais importante Não, dentro. não é. Não é. Porque é o seguinte: o que demanda um carro que está em boas condições? Não é se ele andou muito ou se ele andou pouco. E sim se ele foi bem cuidado pelo antigo dono. Isso é o que manda. Ou seja, então é suspensão, pneus, freios, revisões. Ele foi bem cuidado? Ele foi consertado na hora que foi estragado? O, o ex-dono usava ele bem? Não usava? Então, isso demanda muito. A quilometragem não quer dizer. Às vezes o carro andou pouco e andou de forma severa, por exemplo, sempre em primeira, segunda, terceira, primeira, segunda, terceira. Isso prejudica mais o carro do que se ele tivesse andado 7 vezes mais viajando. Então, quilometragem não interfere. O que interfere é o uso do como que foi usado o veículo. Isso que você tem que saber. Interessante isso. Eu tenho mais duas perguntas, mas essas as pessoas pediram para não falar o nome delas, embora eu tô falando só o primeiro nome, né? Mas pediram, por mim tudo bem. Não tem problema. A primeira pergunta é o seguinte: é uma boa ideia você comprar um carro top, assim, como seu primeiro veículo, porque você tem condições por isso? Igual, essa pessoa em especial estava pensando
em um carro da Citroën ou da Mercedes do ano, né? Um carro atual, como um primeiro carro, porque ela tem condição para isso, essa pessoa. É, e ele perguntou se é uma boa ideia ou se é melhor pegar um seminovo, ou mesmo que um carro zero, um carro mais barato para adquirir experiência antes. Não, não interfere isso daí. Isso aí vai muito de gosto. Eu, particularmente, não prefiro comprar carro novo, ainda mais um carro recém-lançado, como, por exemplo, o Fastback. Eu espero mais uns 2, 3 anos, se caso um dia eu for comprar um Fastback da Fiat. Fiat, patrocina nós aí, nós estamos precisando. Ah, não interfere, isso vai muito do seu gosto. Se você quer comprar uma Mercedes, você tem que prestar atenção justamente, fazer uma leve pesquisa sobre qual modelo que você quer e se esse modelo apresentou algum tipo de problema ou não. Porque carro zero não tem, pode apresentar problema. Supostamente é assim, não quer dizer que vai acontecer, Isso porque quer tem dizer carros que, zeros que por exemplo, podem apresentar. a Hã? pergunta minha mesmo. Então, se o carro novo ele tem um problema, ele é meio que crônico, né? É do carro. Tem carros que já vêm com problema crônico, né? E, por exemplo, se for a GLA, até 2016 não é interessante comprar. 2016 para baixo. Porque ele tem problemas crônicos. Sim, dali em diante eles arrumaram isso. Então depende muito. Se o gosto da pessoa for esse, pode comprar Mercedes ou um carro mais tranquilo. E também, infelizmente, vou ter que falar isso, mas tem que pensar no seguro por questão de roubo. A Mercedes é muito mais visada do que alguns carros aí, como por exemplo, o duro que hoje, os carros de hoje, praticamente todos são visados, mas a Tracker, por exemplo, a Tracker não é um carro tão visado dos carros de hoje em dia. Entendi. Então, se a pessoa puder Na fazer Blazer essa também opção, não. né, de um carro menos visado, Só que não terminou ainda, não. Espera aí. E você tem que pensar também, se você for adquirir uma Mercedes, ou um carro de luxo, como essa Mercedes, por exemplo, que o seu custo de manutenção vai ser maior, viu? A manutenção dela vai passar dos 5 mil. Você pode esperar uns 15 mil aí por ano, de sem falar em manutenção desse documentação. veículo. Interessante. Sem falar em documentação, que você IPVA e por aí vai. Né? Isso é um custo de manutenção, de revisões, entre outras coisas mais. Interessante isso. A última pergunta sobre o que você pensa sobre pequenos carros, que há alguns anos estão começando a aparecer carros de dois lugares, como o Fit, por exemplo, carros pequenos. A Chery tem carros, esses carros, mini carros. Eles funcionam bem, eles têm problemas de manutenção, é caro. A questão é justamente essa: é um carro muito novo, não dá para a gente falar que ele vai ter algum problema. São recém-lançados, tem poucos meses, então enquanto é novo, está funcionando. Eu quero ver depois, como por exemplo, você pega aí um Gol. Hoje já não fabrica mais o Gol, mas o Gol você conhece. Então é um carro confiável. Foi vendido aí há mais de 20 anos vendido ele. Uhum. Então os carros são muito novos para a gente poder ter um diagnóstico de alguma coisa, se deu um problema na bateria ou se ele é combustão deu algum problema no motor, enfim. Eu particularmente, falando bem da verdade, eu não gosto de carros pequenos. Não, Mas não, isso é uma não coisa atende minha. você. Aham. Isso é uma coisa minha. Porque tem uma outra coisa que você tem que pensar, é o seguinte: que tamanho você tem? Se você for uma pessoa grande, você não vai caber bem dentro daquele carro, não. Por mais que o carro seja bonitinho, vai ser horrível para você descer, para você subir. Então, a experiência desconfortável, né? Vai ficar bem desconfortável. O banco é pequeno, o espaço é pequeno. Então, tem tudo isso. Interessante. Então, tem isso daí. Agora, sobre a questão de manutenção, gasto, essas coisas, é muito novo ainda para falar, não dá para falar. Não tem É que histórico, né? eu remeto a que nem a história do Fastback. Começou a aparecer problema já, mas é um carro muito novo ainda. Motores novos, motorização nova, é tudo novo. Não tem como a gente pensar se vai acontecer algum problema além daquele que aconteceu do óleo no Fastback.
do Às motor vezes, 1.3. uma coisa que me ocorreu aqui, às vezes é bom ir com aquela, né? É o bom e velho, né? O É, bom e velho Gol, o bom e velho Uno, sempre exatamente. funciona. São carros já de conceito e são já reconhecidos aí pelo pessoal. Uhum. É, eu quero aproveitar um momento para quem chegou até aqui. é, Primeiro, obrigado, né? Que ficou Ah, longo sim. aqui. A gente vai passar por uma edição. A gente ainda não faz podcast ao vivo, mas ainda depois de editado, eu tenho certeza que vai ser grande. Para você que chegou aqui, vai estar passando na tela para você uma série de wallpapers, papéis de parede mesmo, para celular, para computador, para o dispositivo que você quiser usar, que foram feitos especialmente para este episódio, que você pode resgatar na descrição desse vídeo. Você aproveita que está descendo, já curte, se inscreve, Curte, se tranquilo. inscreve, já apertando o botão assim, curte, se É, inscreve, tranquilo. comprando o e-book, adquirindo o wallpaper e vai descendo. Vai descendo que tem coisa boa aí. É, Pode olhar que tem coisa boa acontecendo. Bacana. E já que a gente teve essas perguntas agora pro final, ela só foi possível porque está havendo pesquisa justamente para entender as necessidades de você que vai pagar um valor simbólico, de você que pretende pagar um valor simbólico numa informação completa para você realmente entender o veículo que você tem em casa. Entendeu? Eu entendo assim, quando você consegue num produto só, num e-book, tudo sobre motor, fluido, que você tem que prestar atenção, não é que você tem que virar mecânico para ter um carro, não é isso. É que não, você tem que saber o mínimo, né? exatamente. A minha intenção nunca foi fazer uma outra pessoa ali do outro lado virar um mecânico. Igual eu conversei com uma amiga minha quando estava criando o canal. Eu falei para ela assim, Ed, a minha intenção não é que você pegue seu carro, saia levante o capô e comece a mexer. Não, não é para você fazer isso, mas é para você saber o que você tem, para na hora que você chegar no mecânico, você não ser passado para trás. Exato, Então, se o exato. cara falar alguma besteira, você já vai saber. Daí ela falou para mim, realmente, é verdade. É. E quando Então, você. esse que é o intuito do e-book e do canal, é justamente isso daí. Não é para você, se você quiser mexer com você, seu filho ou você mesmo, show, manda ver, você mesmo. Mas o intuito do canal é levar informação para você não ser passado para trás por um mau vendedor, por um mau mecânico, por um, por um mau posto de gasolina, que a gente fala sobre combustíveis também. Na hora de um lançamento, se você vai querer comprar aquele carro ou não. Saber decidir mesmo, né? Esse daí é o intuito que a gente leva no canal e no e-book. É justamente isso. Não permitir que você tentar zerar praticamente, como que eu vou falar, as condições de você errar, chegar ao zero, praticamente. Zero não vai chegar, mas chegar bem próximo disso, que o cara vai ter que ser, como a gente fala antigamente, vai ter que ser um ninja para poder passar você para trás. Então é isso. É por isso que eu falei que o valor é simbólico. Essa informação traz muita segurança para você, de não ser passado para trás, de ser aprovado quando você for passar por uma revisão para transferir um carro, um emplacamento, uma coisa assim. Enfim, são muitos benefícios que é por isso que eu falo, um valor desse é simbólico, dentro ou fora de Black Friday, né? E já está disponível, né? Já vamos colocar o link na descrição. Ele está Sim, na Hotmart, beleza? e estamos aí para isso. Estamos aqui. Exatamente. Qualquer dúvida, qualquer pergunta para o próximo podcast, deixa aí na descrição, a gente está Exato. sempre olhando. Se for possível, a gente responde ali na hora, porque às vezes na correria não dá, ou a gente pega e anota para o próximo podcast aí. Perfeito. Bom, por hoje foi isso. A gente espera os comentários, o feedback de vocês para saber se a gente continua, se foi interessante, o que você mais gostou. Coloca no comentário o que você mais gostou de saber, que você não fazia ideia. Eu li o e-book inteiro e eu tenho certeza que nesse podcast você teve a mesma sensação que eu lendo o e-book, que é de falar, poxa, disso aqui eu não fazia ideia. Aconteceu várias vezes. E você com certeza vai passar por isso lendo o e-book, é muito legal mesmo. E o É, William tem carro ainda por cima, hein?
Aqui Ele tem. tem um carro na casa dele aí e com certeza Eu ele não tava, fazia eu ideia tava de alguma falando. coisa que ele leu. Eu tava falando isso com meu tio hoje. Eu vou pegar esse e-book, eu vou ter que virar esse carro de cabeça para baixo. Tem coisa aqui que eu não fazia ideia. Só para começar, eu já vou logo trocar a suspensão, que não tá legal. Eu dei uma olhada lá do jeito que fala no e-book e não tá 100% não. Vou trocar esse jogo de suspensão. Bom, se você aprendeu alguma coisa hoje, deixa no comentário pra gente saber qual que foi a informação mais legal para você. E até a próxima. Até. Tchau.